Bom dia a todos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E muito obrigado por estar chegando agora no meu canal, tá? Hoje, dia 1º de abril, aqui no Japão, sexta-feira, né? Fala pra mim como é que tá seu dia aí, de 1º de abril. Aqui ainda tá frio, né? 7 graus agora, um friozinho bem gostoso mesmo. Frio convidativo para você ficar na cama. E deixando aqui esse vídeo, né, pra te agradecer, pra dizer o quanto eu sou grato, né, a Deus por cada amigo aí, por cada irmão, né, pelo carinho, né, pela amizade de todos aí, né. A gente vive nesse mundo, mas se a gente não tiver amizade, boas amizades sim, nem todo mundo, né? Nem todo mundo são amigos fiéis e verdadeiros, mas não deixa de ser amigo, né? Que a paz e que o amor e as misericórdias de Deus estejam nas nossas vidas, né? Para nos ajudar, para nos fortalecer, né? No dia a dia, na caminhada, né? E seja louvado o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Para você que tá chegando agora aqui no meu canal, né? Não sei se você tá precisando ou não, né? De uma palavra de Deus. Claro que precisa, né? A palavra de Deus ela é uma fonte fiel, né? Para nossas vidas. Fonte de esperança, fonte de vida, né? A palavra de Deus, ela é vida, ela é o pão diário, né? Que o Senhor Jesus fala, pão da vida, né? É a palavra de Deus. Eu estava meditando esses dias ali no livro de Tiago, e ali fala que se tem alguém entre vós que tem falta de sabedoria, Tiago diz pra gente pedir pra Deus sabedoria, que Ele dá liberalmente, né? Ou seja, Ele tem vontade Deus ele tem vontade de nos abençoar. Deus ele tem vontade, né? Ele tem desejo de abençoar a gente, né? Principalmente com sabedoria, né? A sabedoria, ela ajuda muito as nossas vidas na hora de uma decisão, né? E a sabedoria, ela freia nossas bocas, né? As nossas línguas na hora de falar algo que não deve, na hora de você tem dia nas nossas vidas, né, que a gente tá de uma forma assim que a gente não tá suportando nem a gente mesmo, quanto mais os outros, né? E a gente precisa entender nesse meio, né, que a gente precisa entender nesse meio que que as outras pessoas também passam por tribulação e passa por tribulação, sofre as mesmas dores que nós, as mesmas incertezas que nós, as mesmas angústias que nós, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E existe também
alguns pensamentos no meio evangélicos, né, no meio dos cristãos, assim, e no meio das pessoas, assim, que não são cristãos, né, mas que tem um certo conhecimento bíblico também. Quantas vezes eu já ouvi, né, pessoas dizerem assim: Deus, quando quiser falar comigo, vai usar até um jumentinho para falar comigo, vai usar até um animal para falar comigo. Mas isso aí é um pensamento errado, falta de sabedoria. Porque quando o Senhor usou um jumento para falar com o profeta estava louco. O profeta, ele era um profeta louco. Tanto é que quando o Senhor falou com ele através do jumento, ele repreendeu o jumento. Você vê a loucura, né? O cara repreendeu o jumento. Ele falou: aí eu tô perguntando alguma coisa? Ele falou desse jeito pro jumento. Então, se você tem esse pensamento que Deus vai usar um jumento para falar com você, não vai por esse lado não, tá? É falta de sabedoria isso aí. Pode crer que é falta de sabedoria. Por quê, irmão Joaquim? Porque a palavra de Deus está aí. A gente não lê ela se não quiser. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Quando você estiver orando, você está falando com Deus. Você está apoiando diante de Deus os seus problemas, as tuas dores, as suas angústias, as suas incertezas. Está levando tudo na presença de Deus. E é o meio mais certo da gente falar com Deus. Eu aprendi assim, como cristão, eu aprendi dessa forma. Quando você for orar, coloca diante de Deus primeiro os seus pecados. Primeiro os seus pecados. Depois que você confessou para Deus os seus pecados, que é isso que a Bíblia ensina, primeiro você confessa os pecados. Depois que você confessou os seus pecados, aí você faz os seus pedidos para Deus. Depois que você fizer os pedidos para Deus, aí você coloca no final da oração um momento de oração de gratidão a Deus. Uma vez, há uns anos atrás, eu fiz uma campanha. Eu estava tão feliz, né? Graças a Deus eu sou feliz com Deus. Devemos nos aborrecer com muitas coisas, mas nunca se aborrecer com Deus, porque nunca que Ele vai se agradar. Mas eu estava muito feliz e sou feliz com Deus por isso. Até hoje eu sou feliz, e eu acho que, na minha opinião, até o final da minha vida eu vou ser feliz com Deus, porque Ele me deu uma oportunidade de vida, de viver novamente. E Ele me deu essa oportunidade, porque quando eu vim para os caminhos do Senhor, eu estava doente e ninguém sabia, não falava para ninguém que eu estava doente, e o Senhor me curou. O Senhor me curou. Eu entreguei minha vida para o Senhor. Quando eu me entreguei minha vida para o Senhor, que eu me rendi aos pés do Senhor, o Senhor me curou daquele mal que eu tinha, daquela doença que eu tinha. Eu estava doente, ninguém sabia, eu ia morrer e ninguém ia ficar sabendo. E o Senhor me deu uma nova oportunidade de vida, viver mesmo, viver intensamente. E então, o que acontece? Então eu sou grato a Deus. Então, quando você for orar, primeiro os seus pecados. Coloque seus pecados diante de Deus. Mas eu não tenho pecado. Aí você já fez até mais um pecado, porque fez mesmo, né? O apóstolo João vai falar assim: se você disser que não tem pecado, você cometeu mais um. Você se faz mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Pode ser, eu não vou nem colocar, né? Até aquele homem que era segundo o coração de Deus, ele era pecador. Davi era pecador. E tem muita gente que
que prega sobre Davi, mas nunca fala que Davi era pecador, mas ele era assim mesmo, Davi ele era pecador mesmo, muito pecador mesmo. Mas quando ele se prostrava diante de Deus, não tinha um coração igual de Davi, porque ele era verdadeiro com Deus. Ele reconhecia os erros dele, desde o coração. Ele colocava diante de Deus, ali nas orações, ele colocava o coração dele diante de Deus, né? Do profundo do coração dele, ele colocava diante de Deus, e Deus perdoava e se alegrava da atitude de Davi, por mais pecador que ele foi, né? Então, a gente pode segurar nessa linha. Você pode se assegurar nisso aí que vai dar certo. Você vai ver que aquilo que você procura hoje não faz nem sentido perto daquilo que Deus quer te dar, que é uma oportunidade. A oportunidade de Deus é maravilhosa. Lá no Poço de Jacó, no capítulo 4 de São João, tem uma passagem que o encontro do Senhor Jesus com uma mulher lá de Samaria, é uma samaritana. Então ela vinha buscar água na hora de sol muito quente, sol escaldante. Ela não podia vir nem de manhã e nem à tarde, então ela vinha à noite. Ela vinha no meio do dia, num sol muito quente, horário bem de calor intenso, sol quente, escaldante mesmo. E ela vinha, e um certo dia ela chega no poço ali de Jacó. Adivinha quem que estava lá? O próprio Jesus, o Senhor Jesus. Ele se assentou ali perto do poço, da fonte, e ficou ali, e os seus discípulos foram para a cidade comprar algo para eles comerem. E aí, nesse meio de tempo que ele está ali sentado, chega essa mulher samaritana para tirar água, e ele estava com muito calor. E quando ela chega para tirar água, antes dela descer o cântaro dela para dentro do poço para tirar água, ele falou para ela: dai-me de beber. E ela disse: como pode ser tu, judeus, pedir a mim de beber, que sou mulher samaritana? Pode ler lá, São João 4. E aí ele respondeu, ele falou assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus, você que ia pedir para mim, e eu lhe daria água viva. E aí ela disse: então me dá dessa água aí, para que eu não venha mais aqui tirar água, né? Porque a situação dela ali era caótica, e ela era uma pecadora. Ela era uma mulher pecadora, e muito pecadora, né? E aí o Senhor Jesus, eu não sei se ela deu água para ele. Com certeza deu, né? Com certeza ela despejou, né, o cântaro, né? Ela pega a água com o cântaro ali e despeja na palma da mão dele, e ele bebeu. Aí eu faço uma pergunta para você aí: já parou para meditar sobre isso? Sobre essa situação? Uma mulher pecadora, né? E se aproximou do Deus Todo-Poderoso e despejou água nas palmas das mãos dele para ele tomarem água, porque era assim que eles bebiam água, né? Quando não tinha, né, uma vasilha, era assim que eles bebiam água, né? Pegava com a concha das mãos e ponhava na boca. Foi assim lá em Gedeão também. Lá em Gedeão, o dia que o Senhor faz o chamado para Gedeão também, né? Então eles bebiam água assim. Eles pegavam a água com a concha da mão e ponhava na boca e bebia. E aí, com certeza ela fez isso, né? Com certeza. Lê o texto lá que você vai entender perfeitamente. E aí ele pega e ele continua a conversa com ela lá. E ela criou interesse de saber que água viva era essa. E aí ele disse para ela assim: vai lá e chama o seu marido e vem aqui.
né? Ou seja, vai buscar o seu marido. Não, aí ela responde: eu não tenho marido, Senhor. E aí o Senhor Jesus responde para ela com maravilhosamente, amorosamente, educadamente, o que, né, o que contraria, né, muitas pregações que tem hoje nos púlpitos das igrejas. Por exemplo, a mulher casou com 2, 3 maridos. Esses pregadores dos dias de hoje já vai lá querer expulsar o espírito da pombagira da vida da pessoa, né? E o Senhor Jesus não fez nada disso. Vai lá e chama o seu marido. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ela já confessa aí logo o pecado dela. Já confessou: eu não tenho marido, Senhor. Ela era, sei lá, solteira, desquitada, não sei, né? O tico-tico no fubá, como diz o outro. Aí ela foi lá e respondeu para ele: eu não tenho marido. Aí ele disse assim: disseste com verdade, não tenho marido, porque já tiveste 5 e esse que tu tem não é o teu marido. E aí ela com certeza estatalou aqueles olhões assim e disse: vejo que és profeta, Senhor. E ela foi buscar o marido dela, né, o suposto marido, e trouxe, né, não só ele, mas um monte de gente. Olha, vão lá no poço. Até imagina ela entrar na aldeia assim correndo e falar: vou lá no poço de Jacó, e que lá tem um profeta, lá tem um homem que é um profeta. Ele falou para mim tudo que tem se passado na minha vida. Vai lá. E aí foi a cidade inteira lá no poço de Jacó, na hora do sol quente, na hora do sol escaldante, né? Foram todo mundo lá ouvir o Senhor Jesus. Agora imagine aí põe aí tua mente para funcionar. Imagine quão bonito e quão maravilhoso foi. Naquela hora, um calorzão intenso, a cidade inteira vir lá no poço de Jacó, ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir palavra de vida, palavra de fé, palavra de misericórdia, palavra de salvação, diretamente da fonte, que era a boca do Senhor Jesus, que é a palavra, né? A palavra viva, né? A Bíblia viva, os salmos, os profetas e o Evangelho saindo ali da boca do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso em vida, que ele estava 100% homem, 100% carne, 100% homem e 100% espiritual, 100% espírito, porque ele é Senhor sobre todas as coisas. Aí eu falo para você: confronta ou não confronta? Então as nossas orações, primeiro, pecado, confessa os seus pecados a Deus, faça as suas petições e em seguida faz uma oração de gratidão, como você já tivesse recebido todas as suas petições na oração ali. E seja sábio, peça sabedoria a Deus. Entenda que eu comecei a falar a respeito de Tiago. Tiago disse: se tem alguém entre vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que liberalmente ele vos dá, né? Então as nossas orações, ela tem que ser orações com sabedoria, levar diante de Deus os nossos pecados. Senhor, eu não sou digno de receber nada de ti, Senhor, porque eu sou pecadora, eu sou uma pessoa. Você confessar os seus pecados diante de Deus é totalmente diferente do que você confessar os seus pecados na rede social, confessar os seus pecados para amigo, rede de mensagens, né? E não faça isso. Conta para Deus, porque Deus, o Senhor Jesus, ele tem a solução para os seus pecados, né? E se você que está ouvindo esse vídeo, essa mensagem, você
não é evangélico, não é cristão, e tem necessidade do Senhor Jesus, está passando por algo na sua vida que você acha que é irreversível, faça um propósito e coloque suas orações diante de Deus. Cai de joelho onde você estiver, qualquer lugar que você estiver, cai de joelho e confessa o seu pecado para Deus. Você vê se não tem. Tem sim, tem resposta sim. Vai ter a resposta. O Senhor Jesus o mais vil pecador, o mais vil pecador, ele alcança misericórdia. Ele alcança com certeza a misericórdia. Lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus foi crucificado, foram crucificados um bandido foi crucificado de um lado e o outro foi crucificado do outro, né? O cara, eles eram, né? Me foge a palavra em português aqui, mas eles eram transgressores da lei. Eles eram ladrões, salteadores, eles eram um monte de coisa, né? A gente não sabe, não pode falar, mas eles eram. A Bíblia diz que eles eram transgressores da lei. E aí um dizia para o Senhor Jesus: se tu és filho de Deus, desça dessa cruz e nos tira também. Um dizia isso, o outro dizia, aí o outro só prestava atenção naquilo ali. Aí o outro diz assim: olha, nós estamos pagando pelos nossos erros. Foi uma forma de repreensão, né? Repreende o outro dizendo: olha, nós estamos pagando pelos nossos erros, mas esse aí, ele nada fez para merecer isso. Nós estamos merecendo o castigo que nós merecemos, e ele nada fez. E dirigiu uma palavra para o Senhor Jesus e disse: Senhor, quando tu estiver no seu reino, lembra-se de mim. E aí o Senhor Jesus o Senhor Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma palavra que eu falei a mulher samaritana, e agora falei Tiago, falei a mulher samaritana, e agora eu falo essa passagem que está lá em Mateus, né, no final do livro de Mateus, que é a crucificação do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus olha para ele e diz para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem que reconheceu que o Senhor Jesus era santo, que ele não tinha pecado, ele estava colocando o coração dele diante de Deus. Reconheceu que ali no meio deles, entre um e outro ali, tinha o Senhor Jesus, tinha uma pessoa, ainda que tivesse naquele estado crucificado, derramado o seu sangue na cruz do Calvário. Os estudiosos dizem que o Senhor Jesus, ele estava cego, porque ele foi esbofeteado, rosto machucado, rosto sangrado, e estava muito machucado na cruz ali. Então ele não estava enxergando direito, mas mesmo assim ele ouviu a voz do aquele vil pecador e perdoou o pecado dele e deu uma palavra maravilhosa que diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele pecador, aquele homem que morreu na cruz ali também pelos pecados, pelos erros dele, ele morreu, né, na cruz ali. Do lado dele tinha um santo, e o santo maravilhoso que deu para ele, que concedeu para ele aquilo que ele havia pedido. Quando tu estiveres no teu reino, lembra-se de mim, diz o salteador. E aí o Senhor Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Recebeu a salvação naquele dia ali, porque foi ali que ele estava morto junto com o Senhor Jesus ali. E aí ele recebeu essa graça maravilhosa que todos nós recebemos quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Entende isso? Então
Tiago diz: se tem alguém entre vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vos dá liberalmente. Ele quer nos abençoar. O Senhor tem desejo de nos abençoar. Ele ama o pecador e não o pecado. E aí, você pedindo sabedoria para Deus, o Senhor vai com certeza Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus, Ele vai te abençoar sim, com certeza. Irmão Joaquim, vai resolver os meus problemas? Se você for um transgressor da lei, com certeza você vai ter que se apresentar à lei. Com certeza você vai ter que pedir ajuda e auxílio de uma igreja, com certeza, de um pastor. Se for um bom pastor, ele vai te amar, ele vai entender a sua situação, e ele e a assistência, os diáconos da igreja, os presbíteros da igreja tem todo o dever de te ajudar e te apoiar sim. Com certeza tem. De você até mesmo te acompanhar até um lugar onde você possa chegar lá e assumir o seu erro e falar: não, eu aceitei o Senhor Jesus e eu estou aqui para assumir colocar aqui, vir aqui e confessar os seus erros para a autoridade, e a autoridade pode até te recolher, mas os pastores, presbíteros, diáconos, os irmãos da igreja têm toda a obrigação de te ajudar. Ele não pode fugir da responsabilidade, não. Entendeu? Isso aí é para a igreja. É para a igreja isso aí. O pastor, os presbíteros e os diáconos têm toda a obrigação e te dar apoio até para tua família. Você quer saber? Ajudar sim. Entendeu isso aí? Então, eu disse lá atrás, se você está assistindo esse vídeo, se você não for evangélico, se você não for cristão, se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, toma uma decisão hoje. E faça direitinho do jeito que eu disse aí, que vai dar tudo certo. Tá bom? E é em nome do Senhor Jesus. Se você assistiu esse vídeo até aqui, se você me acompanhou até aqui, faça isso. Peça sabedoria para Deus. E Deus vai com certeza te ajudar, te abençoar. E colocar as pessoas certas na sua vida para continuar te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração, que Deus... Eu estou morrendo de vontade aqui de fazer uma oração, mas dirigindo e com os olhos fechados não dá, tá? Mas o desejo do meu coração, a oração do meu coração é que o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Joaquim, aqui do Japão, deixando essa mensagem para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.